Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Vitor Tâmega, sou gestor de portfólio de crédito na Rio Bravo. Atualmente eu toco as estratégias de crédito corporativo e crédito de infraestrutura. A gente vai falar aqui especificamente de infraestrutura com destaque para os FIINFRAs, tá? Que é um veículo de investimento que vem se popularizando. É uma maneira muito efetiva de se investir em crédito para infraestrutura. A gente vai falar aqui com mais calma. Já queria jogar aqui a primeira para vocês. Quem que conhece alguma coisa de infraestrutura? Quem que conhece debêntures incentivadas? Alguma coisa de crédito privado? Alguém quer comentar alguma coisa? Deixa eu passar. Eu trabalho no BTG na parte de listados e a gente está vendo uma onda muito grande, principalmente do BTG, a gente teve BDIF agora, uma onda tanto de CETIPados, fundos que são correlacionados à infraestrutura, está tendo uma onda muito grande. Aí se você puder comentar durante a workshop qual a sua perspectiva, se isso é só uma onda ou se tem um gap ali que vocês estão sanando, que isso pode virar uma bola de neve no futuro e que é bom vocês aproveitarem esse momento para fazer a alocação. Muito legal. Qual que é o seu nome? Isabela. Excelentes pontos. É justamente o tipo de coisa que a gente quer falar aqui. Bem pertinente esses pontos. E vamos explorar sim. Alguém quer falar mais alguma coisa para deixar o momento mais interativo? Excelente. A gente vai falar um pouquinho também justamente de gap de investimento em infraestrutura, o momento que a gente passa de algumas reformas, algum movimento forte que a gente está vendo já na construção civil, na parte de oferta, de leilões, etc., a gente vai poder explorar um pouquinho mais. Então, você está justamente num momento bastante interessante, numa indústria que deve crescer bastante. Mas, beleza. Quem que é a Rio Bravo? A Rio Bravo é uma gestora independente, multi-estratégia, é uma das maiores gestoras independentes do país, a gente tem quase 24 anos de história. Ela foi fundada pelo exímio economista Gustavo Franco. Quem já pôde ler um pouquinho sobre Plano Real certamente vai lembrar do nome dele. Ele foi presidente do Banco Central, teve vários cargos no setor público de grande importância e continua junto conosco, é o nosso estrategista-chefe. E a gente também tem a participação no dia a dia do escritório, uma pessoa bastante ilustre que fundou a Rio Bravo com o Gustavo, que é o Paulo Bilic, tá? Uma pessoa que tem um papel importante em filantropia, que conhece bastante do setor também financeiro de mercado de capitais. A gente tem hoje, sob gestão, mais ou menos 13 bi de reais. Então, é bastante coisa. A gente se destaca entre as gestoras independentes. Nós somos uma casa completa, com quase 70 funcionários, isso é muito importante. A gente tem uma área de back completa, a gente tem uma área jurídica, que nos apoia em tudo que a gente faz, a gente tem uma área de middle market, a gente tem uma área de riscos, que dão um direcionamento para o gestor, o que ele pode fazer, o que ele não pode. Então, é muito importante quando a gente for ver no que a gente for investir, qual que é a qualidade do time, o que está por trás, na cozinha das gestoras, tá, pessoal? É bastante importante ter esse tipo de análise. A gente tem mais ou menos 1 bilhão em crédito, 1 bi 100 para ser mais específico, 3 estratégias bem definidas. Uma estratégia de crédito privado corporativo, que basicamente é investir em títulos que não são incentivados, que são indexados em CDI+. Então, uma debênture corporativa, por exemplo, da Taesa ou da Braskem, normalmente é um tipo de título que ele tem muito mais flexibilidade, tá? Mas ele não tem isenção. O investidor ele cai naquela regrinha, a pessoa física, da tabela regressiva do imposto de renda. E é um fundo que já existe desde 2008, tirando as grandes instituições financeiras, é um dos primeiros fundos de crédito privado do mercado, e a gente se orgulha de dizer que a gente continua fazendo uma gestão bastante importante desse veículo atualmente.
A gente tem uma estratégia de crédito imobiliário também estruturado, que basicamente são os CRIs. A gente tem mais ou menos 500 milhões, e essa estratégia é tocada pelo meu colega Guilherme Heingans. Ele toca 2 fundos também que tem um destaque no mercado, que é o RBHG11 e o RBHY, que também são muito bem falados. O Guilherme fala muito em lives também. Eu convido vocês a saber um pouquinho mais. E eu toco também a estratégia de infraestrutura. Hoje a gente tem o RBIF11. Algumas pessoas chamam carinhosamente de rosbife, não me ofende de nenhuma forma. Hoje é um fundo que está mais ou menos com 60 milhões de reais. A gente vai falar aqui, tem uma perspectiva de captação muito grande. Essa indústria é muito grande, né? O capacity que a gente fala desses fundos é multibilionário. Tá? A gente já tem alguns atingindo esses tickets acima de bi, e a gente está nessa trajetória também. Estava me esquecendo de falar um pouquinho de mim. Eu sou economista pela USP, eu cursei mestrado profissional na FGV, e eu sou candidato a nível 3 da certificação do CFA agora em agosto. Do ponto de vista profissional, eu comecei minha carreira em finanças corporativas e fusões e aquisições. Tive uma passagem por bancos de investimentos. Desde 2010 eu estou no setor de infraestrutura. Eu comecei como consultor do setor elétrico, ajudando empresas, fundos de investimento a entender o setor, que ele é bastante complicado, né? Tem muita regulação. Isso é um diferencial importante também, tá, pessoal, para se olhar no gestor, o passado dele, o entendimento que ele tem de infraestrutura, tanto da parte de trading, tanto da parte de crédito, como da parte também regulatória do setor. E eu trabalhei muito tempo na Fitch Ratings, justamente olhando notas de crédito, avaliando empresas que emitem esses títulos incentivados no mercado, e estou na Rio Bravo desde 2019. Bem, a gente falou aqui de infraestrutura, vamos começar falando um pouco desses veículos. O que é um FIINFRA? Tá? É um fundo que investe em infraestrutura e ele é um fundo incentivado. E para ele ser incentivado, ele tem que cumprir algumas regrinhas. O que quer dizer um fundo incentivado? É um fundo que tem uma lei específica, que é a Lei 12.431, de 2011, que recentemente foi mudada por um decreto. A gente pode até tocar nesse aspecto um pouco mais à frente. E ela fala o seguinte: se você investir em determinados tipos de projeto que emitem essa tal da debenture incentivada, que é um título que vai financiar esses projetos, principalmente o CAPEX deles, então, por exemplo, um parque eólico, ele precisa comprar as torres, os WGL, que são os geradores eólicos, tem que investir na linha de transmissão, nos processos, isso aí custa muitos milhões de reais. Ele pode emitir uma debênture para alavancar o projeto. Então, ele coloca lá 20% do dinheiro dos acionistas, emite uma debênture de 80%. Pode fazer isso com outros tipos de crédito. O BNDES, por exemplo, é muito forte no Brasil em infraestrutura. E daí ele oferece a mercado essa debênture. E daí as pessoas físicas, elas têm isenção total em qualquer tipo de remuneração que venha a advir desse título. Então, pode ser um ganho de capital, o rendimento, principalmente, que são os juros e as correções monetárias, eventualmente, estruturas mais complexas dessas debêntures, elas são totalmente isentas de imposto de renda para as pessoas físicas. As pessoas jurídicas, elas pagam 15%. Tá? Então, de 25%, elas pagam 15%. Os estrangeiros, os não residentes, têm alguns benefícios também. Tá? Paraíso fiscal, não sendo paraíso fiscal. E olha que interessante, muitos desses títulos, eles não são muito adequados para as pessoas físicas. São títulos mais complexos, são títulos que exigem um acompanhamento mais de perto, são títulos que exigem uma gestão profissional para você avaliar os riscos, e existe uma governança adequada para você aprovar o investimento desse título. Tá? É por isso que, como eu falei, fazer uma due diligence, né? Olhar de perto quem é a casa que você está investindo, quem está por trás do fundo, e conhecer um pouco mais dos processos de aprovação desses investimentos. Tá? Isso é muito, muito importante. Os gestores têm um papel importante em fazer esse tipo de alocação, e eles fazem através desse fundo, que é o FIINFRA. Tem outras estruturas também, acho que não vale a pena entrar, pode ser os FIPs e IEs também,
que daí podem adquirir dívidas conversíveis, etc., mas vamos focar nos FIINFRAs. Então, é um veículo que ele tem uma estrutura bem tradicional de renda fixa, ele foi incluído numa resolução que é a mãe das resoluções dos fundos líquidos da CVM, que é a antiga 555, que também foi substituída agora, bastante complexo o negócio. E esses fundos eles podem ser fechados e listados. Isso aconteceu em 2019. Foi uma revolução, tá? Porque isso destravou uma indústria que só ficava no âmbito dos fundos abertos, aqueles fundos listados de plataforma. E daí, em 2020, a B3 fez algumas mudanças, permitiu que esse tipo de veículo fosse listado e a gente viu os primeiros fundos vindo ao mercado. A gente veio em 2022, tá? Em junho, com o RBIF11. E depois a gente fez a nossa segunda emissão em setembro do ano passado. Mas, bem, voltando aqui agora para o slide, o FIINFRA é um veículo que ele tem uma adequação para investir nas debêntures incentivadas. Se ele, em 2 anos, atingir 85% em debêntures incentivadas do seu PL, ele vai ser totalmente isento para a pessoa física. Então, isso é um negócio fenomenal, porque um investimento em renda fixa tradicional, você começa com 22,5%, e depois de 2 anos é 15%. Aqui você está falando de isenção total. E para você estruturar um produto desse, não é fácil. Primeiro, você precisa de uma equipe de gestão, uma casa, como eu falei, completa, com estrutura. Você precisa mandatar um distribuidor, que basicamente são as plataformas que vocês conhecem também. Você precisa de um administrador e você precisa de um custodiante. Tá? Então, você tem a estrutura completa para poder montar o fundo, escrever um regulamento e listar esse fundo. Por que o ambiente é interessante? Se você olhar hoje o investimento em infraestrutura no Brasil, ele chega a ser vergonhoso, ele é muito baixo. Tá? O Brasil ele investe hoje mais ou menos 2% do PIB, e era pior que isso. Era pior porque nos últimos anos a gente teve uma série de reformas, uma série de leis, uma série de normativas que passaram pelo Congresso, que permitiram que a gente pudesse destravar alguns tipos de investimento. Principalmente saneamento. Saneamento acho que é um segmento que vocês devem estar vendo com bastante destaque na mídia, né? Inclusive, quando a gente olha o volume de emissões de debêntures incentivadas, saneamento é o que mais contribuiu. A gente teve um recorde no ano passado de 67 bilhões de reais de emissão no mercado primário de debêntures incentivadas. O recorde anterior tinha ficado abaixo de 50 bi. Tá? Quando a gente olha nos últimos 12 meses, a gente está acima de 70. Mas foi bem. Mesmo com esses avanços regulatórios, então a gente teve principalmente o marco do saneamento, a gente teve o marco do gás natural, que não destravou ainda, porque precisa de muito subnormativo, precisa de muita mudança ainda para que a gente possa trazer o gás mais barato para as indústrias, tá? Trazer ele para o consumidor desse gás. A gente teve lei de liberdade econômica, a gente teve a abertura do mercado livre de energia, ou seja, uma série de coisas que a expectativa é que aumente ainda mais, tá, esse mercado de infraestrutura. Então, já tocando no seu ponto, como a gente pode ver no gráfico à direita, a partir de 2015 a gente viu uma queda dramática do investimento em infraestrutura no Brasil. Mas nos últimos 3 anos ele vem ganhando passo, ele vem ganhando ritmo. E a expectativa é que isso aumente. E como que a gente pode medir essa expectativa? O número de leilões que estão vindo ao mercado. Tá? O número de leilões de rodovias e saneamento está vindo com bastante força. A gente teve leilão de transmissão, que geralmente são projetos muito grandes também, multibilionários, que teve uma demanda muito forte, tá? Os deságios fortes também nesses leilões. A gente deve continuar vendo alguma coisa um pouco em menor escala em geração de energia, porque a geração de energia a gente viu muito projeto, principalmente projeto renovável solar e eólico, nos últimos anos. Isso criou uma fila, um pipeline de projetos que, à medida que eles forem ficando prontos, a oferta de energia ela já está suficiente para acompanhar a demanda projetada. Então, não é o que vai ter mais destaque. Mas, principalmente transporte, a gente tem uma expectativa de um investimento multibilionário. Tá? Só para a gente repor a depreciação da infraestrutura no Brasil hoje, a gente teria que estar investindo pelo menos o dobro que a gente investe.
Tá? Então, a gente deveria estar investindo de 210 bilhões de reais por ano para mais ou menos 450 bilhões de reais, que isso dá mais ou menos 4,5% do PIB. Tá? Ou seja, a gente tem a parte regulatória, a gente vê avanço, o interesse dos investidores, a gente vê alguns avanços também nos normativos da CVM, Ministério da Fazenda, Receita Federal, para que possa ter maior clareza dos setores que podem emitir os títulos incentivados. A gente vê um maior apetite do BNDES também, e a gente vê um maior apetite também dos multilaterais, tá? Que são aqueles bancos de fomento internacionais. Além de fundos estrangeiros, fundos de pensão, os institucionais, etc. Então, voltando aqui, a gente entende que o momento está bastante favorável para o desenvolvimento desse tipo de estrutura, desses veículos FIINFRA. O veículo ele permite distribuição de rendimentos mensais, o que é bastante legal. Eu invisto nesses veículos, né? Eu sou um investidor do RBF11, e para mim é interessante ter esse fluxo mensal, porque acaba casando com as necessidades financeiras que eu tenho, né? Imagino que isso seja o caso de muitos de vocês. A gente entende, dada essa experiência que a gente tem dentro de casa dos fundos imobiliários, que a recorrência mensal do pagamento desses rendimentos ou de amortizações também é bastante interessante para o investidor. E uma coisa legal, diferente dos fundos imobiliários, os fundos imobiliários, como vocês devem saber também, semestralmente ele tem que distribuir no mínimo 95% dos rendimentos no regime caixa gerados. Aqui não tem esse problema. Como eu falei, a legislação ela é muito simples dos fundos FIINFRAs. É um fundo de renda fixa normal, só que ele é fechado e listado, e eu posso distribuir o rendimento que eu tiver acumulado. Tá? Se eu tiver R$3 na cota acumulado de rendimento, eu posso fazer essa distribuição. Se eu quiser amortizar a cota, eu posso fazer também. Tá? Isso daí, inclusive, é uma técnica de gestão para você suavizar a oscilação natural que você tem nos papéis que compõem esses portfólios. Tá? Dando um passinho para trás aqui, essas debêntures que compõem os portfólios dos FIINFRAs, elas têm uma oscilação natural. Muitas delas, diariamente, elas mudam de preço, porque ela tem uma taxa indicativa da Anbima. Tá? E tem uma metodologia própria ali, que é os trades que saíram no mercado secundário, os calls das corretoras, intenções de compra e venda. Ela coloca isso numa metodologia dela e calcula o preço desse ativo diariamente. Então, você tem uma oscilação natural. Eu vou dar um exemplo do RBF11. No mês de fevereiro, a gente teve uma performance de 2,54% em um mês. Tem uma série de questões aqui que proporcionaram isso, tá? E questões que foram específicas daquele mês. No mês de março, a gente teve 0,65%. E eu vou distribuir 2,50 no mês e 0,65 no outro? Não. Eu prefiro ter uma regra de distribuição, que a gente utiliza o carrego de crédito da carteira, e eu faço uma linearização e eu tenho o meu guidance de distribuição para os próximos meses. Tá? Então, com isso, eu consigo fazer uma linearização da distribuição do rendimento do fundo. Como eu falei, gestão específica ativa, é muito importante entender a cabeça do gestor. Uma vantagem que eu vejo hoje nos fundos pequenos de FIINFRA, que é o nosso caso, é que você tem uma possibilidade de girar a carteira muito rápido. Porque se você tem um fundo bastante grande, e você tem posições grandes de 50, 70 milhões de reais num único ativo, provavelmente você vai casar com ele até o vencimento. E quando a gente tem um mercado que vem mudando com bastante intensidade, essas oportunidades de girar a carteira com ganho, ela diminui nos fundos muito grandes. Tá? Então, é importante entender qual que é a cabeça do gestor. Aqui, no caso da Rio Bravo, a gente tem uma cabeça muito de girar a carteira. De girar a carteira, mas sempre investir naqueles ativos que a gente confia. A gente não coloca dinheiro em nada que a gente não teria a tranquilidade de segurar até o vencimento ele. Né? E, por fim, para a gente mudar o slide, os FIINFRAs oferecem naturalmente uma proteção contra a inflação. E como que acontece isso? Porque os ativos, em sua maioria, eles são indexados pela inflação. A lei permite isso.
Então, normalmente ele vai pagar uma taxa real, que é o cupom daquele título, e mais uma correção monetária, que normalmente é o IPCA. Então, se você segurar o título até o vencimento, você vai ter uma taxa real, que ela é travada quando você faz o investimento, mais a variação monetária, que é o IPCA na maioria dos casos. Então, se o IPCA for para 15% no ano, o saldo da debênture vai ser corrigido 15% e você vai ainda receber o juros real, isento. Tudo isento. A variação monetária como juros. E são esses ativos que compõem a carteira. Então, de alguma forma, isso vai refletir na cota do fundo. Vai refletir na cota patrimonial e vai refletir na cota negociada na tela. Enquadramento dos FIINFRAs, né? Qual que é o objetivo desse fundo? O que o gestor tem que ficar de olho? E o que a minha área de risco fica me ligando, me mandando e-mail todo dia? Você tem, durante 6 meses, muita flexibilidade para fazer o investimento. Se você quiser deixar durante 6 meses o dinheiro em caixa, você pode fazer, você não vai ter problema de enquadramento. Isso é uma técnica interessante também, não necessariamente deixar em caixa, mas em ativos pós-fixados em CDI. A gente fez isso na nossa segunda emissão e deu super certo. A gente pegou um momento de muita volatilidade em setembro, a gente viu muitos fundos apanhando por causa desse movimento, a gente fez abertura dos títulos soberanos, e isso joga o preço da carteira para baixo, a gente ficou indexado no CDI+, e conseguiu passar ileso sobre esse período. Depois de 6 meses, você tem que começar a levar a sério o enquadramento da sua carteira. O que eu quero dizer com isso? Você tem que ter no mínimo 67% do seu PL alocado nessas tais debêntures incentivadas. Então, e depois de 2 anos, 85%. O que compõe o retorno dos FIINFRAs, como eu falei? Você tem ali uma série de títulos incentivados, normalmente eles são indexados ao IPCA, então ele vai ter o yield do papel, e esse yield ele pode ser quebrado no yield do papel soberano, que é o famoso Tesouro IPCA, mais o risco de crédito daquela infraestrutura, certo? É um crédito privado, ele tem que ter um risco. Esse risco é medido pelo spread de crédito. E, além disso, se você tiver uma gestão ativa, você pode adicionar giros e ganhos de capital. Então, normalmente, a gente tem o carrego da NTNB, que é o Tesouro IPCA+, mais o spread de crédito e mais a possibilidade do ganho de capital. Aqui, no nosso caso do RBIF, a gente tem feito mais ou menos 0,05% ao mês de ganho com giro de capital, adicionado no retorno. Tá? Isso dá 0,3% ao semestre, o que dá um diferencial bastante interessante na gestão. Falando um pouquinho do tamanho da indústria de renda fixa, pessoal, a gente vê que o mercado primário vem crescendo com muita força, as emissões de debêntures vêm crescendo, as emissões de CRI, as emissões de CRA, as emissões de dívida corporativa vêm crescendo muito nos últimos meses. A gente teve um 2023 bastante difícil, que a gente teve ali alguns problemas que chocaram toda a indústria. Alguns fundos apanharam bastante por causa dessas notícias. A gente teve o caso de Americanas, em janeiro do ano passado. A gente teve Light. E por uma série de questões micro e macroeconômicas, a gente teve outros players que também tiveram alguns problemas. Tá? Isso machucou muito os fundos de crédito privado. Por outro lado, a partir do segundo semestre do ano passado, virou isso daí. A gente vê o prêmio de crédito, de risco de crédito desses papéis diminuindo muito no mercado, uma demanda muito forte e os fundos voltando a captar. Então, esses gráficos ascendentes, basicamente, eles falam isso, que o mercado de renda fixa no Brasil está em franco crescimento, as taxas estão muito interessantes ainda, o grande maratonista é o CDI+, e as debêntures incentivadas também vindo com muita força, por uma demanda muito forte por esses títulos. Tá? A gente teve alguns normativos recentes que limitaram, por exemplo, o lastro para se fazer CRI,
para se fazer CRA, para os bancos emitirem títulos hipotecários, as LIGs, as LHs. E a gente teve um normativo também que permitiu que alguns fundos exclusivos e restritos migrassem para as debêntures incentivadas. E isso fez com que os preços delas se valorizassem muito e os fundos, né, os gestores tivessem performances bastante interessantes, como no nosso caso aqui, 2,54% no mês de fevereiro. Então, falei aqui um pouco dos principais eventos recentes, o que a gente vê como perspectiva. A gente vê um mercado de infra muito forte, como eu falei, a gente vê marcos regulatórios sendo aprovados, a gente vê uma robustez jurídica, a gente vê respeito aos contratos. Obviamente, tem casos específicos que não é o caso. Do ponto de vista macro, a gente vê uma perspectiva importante nessa ótica regulatória. A gente vê muitos leilões vindo ao mercado por uma necessidade muito grande de investir. A gente vê o executivo com o PAC, que pretende, em poucos anos, investir 1,7 trilhão de real. Isso vai demandar muito, mas muito dinheiro, e inclui o mercado de capitais, pessoal. E falando de mercado de capitais, inclui os fundos de infraestrutura, inclui os gestores, que é quem tem capacidade de analisar com muito cuidado, risco a risco, cada uma dessas emissões. Tem várias emissões que são muito óbvias, que vão para o mercado público geral, nomes bastante conhecidos, que são os emissores frequentes de mercado, mas tem muita coisa de projeto. Tem muita coisa que é menor, que é o que a gente chama de high yield, que é muito mais uma pegada, é muito mais uma seara para gestor. Tá? E aqui na Rio Bravo a gente tem essa tecnologia, as pessoas para estar olhando isso daí. A gente vê um aumento de liquidez na indústria também muito forte. Quando a gente olha a negociação no mercado secundário de debêntures, a gente está falando em 70 bi por mês, a gente está falando de quase 3 bi de média diária de crédito privado. Quando a gente olhava há 12 meses atrás, a gente falava em metade disso. Então, do ponto de vista de gestão, a gente está vendo um mercado mais profundo. Tá? A gente vê um mercado mais desenvolvido para a gente poder fazer gestão do crédito privado. Para a gente finalizar aqui, já estou no finalzinho, a vantagem dos FII Infras em relação a outros produtos é que ele é um fundo totalmente isento, tanto no ganho de capital como no rendimento. Ao contrário dos fundos abertos, o FII Infra listado ele não sofre resgate. Isso permite com que eu tenha mais flexibilidade na gestão. O que eu quero dizer com isso? Eu posso ter menos caixa no fundo, eu posso ter 1% de caixa no fundo. Um fundo que ele é aberto de plataforma, ele tem que ter um percentual de caixa adequado pelo prazo de cotização dele, pelo prazo de liquidação. A gente tem um fundo aberto, que ele é um D mais 25, tá? Ele liquida em D mais 26. E lá eu tenho que deixar uma quantidade de caixa adequada, porque se eu tomar um resgate, eu tenho que fazer frente ao resgate do cotista. Aqui é diferente. Como é um fundo fechado listado e não toma resgate, eu tenho que fazer só a gestão eficiente do caixa para pagar o rendimento. Mas o resto eu posso estar concentrado, eu posso ter papéis ilíquidos, eu posso ter um pedaço ali mais líquido para poder fazer o ganho de capital. Então, isso dá muito mais flexibilidade para o gestor trabalhar. E também ele tem um perfil que é moderado do ponto de vista de qualidade de crédito, do ponto de vista de risco de crédito, porque você consegue ter alguns ativos que proporcionem rendimentos maiores, e normalmente são papéis mais concentrados, menos líquidos, aquele que você tem que ter uma lupa maior, e você pode ter papéis mais high grade, que a gente chama, aqueles que têm rating duplo A+, triplo A, de emissores frequentes, como Taesa, Egea, BRK Ambiental, Energisa, por aí vai. Ao contrário dos fundos abertos, que você tem que ter maior diversificação. Tá? No nosso fundo aberto, por exemplo, a gente tem diversificação média de 2% a 2,5% por ativo. No nosso RBIF, a gente tem 5% mais ou menos de concentração média. Tá? Então, só para a gente fazer um fechamento aqui, a gente acha que o mercado está
vindo com muita força. O mercado de renda fixa como um todo, principalmente de incentivados, está se desenvolvendo bastante, está ganhando muita profundidade, está ganhando liquidez. O mercado primário com muita emissão para os gestores encarteirarem, o que vai dar vazão para o crescimento dos FIINFRAs, tanto abertos como listados. Esse tipo de veículo, ele liquida em D+2, então se você negocia a sua cota na B3, em 2 dias você vai ter os recursos na sua conta, lá na sua corretora. Um fundo que é totalmente isento, tanto ganho de capital como rendimento. O caixa que fica dentro do fundo, ele é isento também, é muito legal isso. Diferentemente dos fundos imobiliários e dos FIAGROS. O próprio caixa, qualquer tipo de alocação tática que eu tenha ali em CDI+, por exemplo, ela é totalmente isenta. O fundo oferece uma proteção natural contra a inflação, porque os ativos normalmente são indexados, e ele tem o benefício da diversificação, da gestão profissional na seleção, no investimento e no monitoramento desses ativos, e acaba tendo uma baixa volatilidade, porque como você tem uma carteira diversificada, você tem uma diversificação de setores, alguns setores não estão indo tão bem, alguns setores estão um pouco mais cíclicos, você acaba tendo uma relação de risco-retorno melhor nesses tipos de veículos. Bem, eu falei bastante aqui, pessoal. Fico feliz que todo mundo está acordado ainda. E eu fico totalmente aberto aqui para a gente começar um debate. Tá? Espero ter respondido pelo menos parte das suas questões. Fica à vontade. Você e todo mundo aí, pessoal. Vão ficar acanhado não, tá? Já trazendo um pouco mais para a ótica do seu filho, do RBIF, eu estava dando uma olhada do relatório gerencial que foi publicado em fevereiro. Você pode até me corrigir se estiver errado. Cerca de 87% é em debêntures. Olhando pelo seu lado de gestor, qual a diligência que você faz quando para alocação nas debêntures? O que você olha para a debênture em específico, se faz sentido ou não para a estratégia do RBIF? Na diligência, quando ocorre uma atualização do rating, que eu vi que a maioria no portfólio, em média, é rating AA. Então, quais são suas escolhas? Se a debênture ela sofre por uma alteração do rating que acaba prejudicando um pouco e não se enquadra mais com a estratégia do fundo, quais são as movimentações que vocês fazem? Se vocês já alteram ou se vocês aguardam um outro ativo mais interessante para fazer essa mudança? Quais são as movimentações que vocês fazem como gestão? Perfeito. Dá para a gente ficar mais 1 hora aqui falando. Mas é isso. Esse é o trabalho diferenciado da gestão, né? A gente acompanha o mercado diariamente, então, sempre no começo do dia, a gente já sabe, no nosso radar, quais foram as últimas ações de rating. Então, se teve... até o dia anterior, se você teve uma afirmação, se você teve um upgrade, ou se você teve um downgrade. A gente também tem um canal muito aberto com o RI das empresas, então qualquer tipo de leitura de mercado que a gente faça, por exemplo, uma matéria que saia no jornal, a gente tenta de alguma forma investigar isso daí. Tá? E isso inclui entrar em contato com o RI dessas empresas. O nosso processo ele começa principalmente avaliando o setor. Tem alguns setores que a gente gosta mais, tem alguns setores que a gente olha com mais cuidado. Os setores que a gente gosta mais são os setores que têm, de alguma forma, o risco de demanda mais mitigado, o risco de volume, o risco do recurso natural daquela infraestrutura mais mitigado. Tá aqui. A gente está falando... No topo da lista aí as linhas de transmissão, que são projetos que a tecnologia ela é muito simples, são projetos que você não tem o risco de demanda, você não tem o risco de volume daquela infraestrutura. A linha ela tem que estar só disponível para passar energia. Então, são setores que normalmente têm um spread de crédito mais amassado, ela se aproxima mais do soberano, né? E, por outro lado do espectro, a gente tem o setor de oil and gas, que daí você tem o risco da produção,
você tem o risco para quem que você está negociando a sua produção. No caso dos setores agrícolas, você também tem que ter um olhar com bastante carinho para a safra. Tá? A gente tem exposição em cana, a gente ficou acompanhando muito El Ninho. Né? Felizmente, a empresa que a gente investe, que no caso é a Zilor, teve uma performance bastante boa. Tá? Então, a gente acompanha muito de perto os aspectos que podem influenciar aquele crédito. Tá? Óbvio que nem tudo são mil maravilhas. Eventualmente, você vai ser chamado para a assembleia para discutir alguma coisa que está saindo um pouco dos trilhos, o que é super natural. Né? É sentar com o emissor, discutir. A gente tem um projeto eólico ali que está terminando a construção dele, que ele está precisando de uma flexibilidade financeira para terminar. Ele tem a proteção de fianças, de bancos, que dão uma qualidade creditícia maior. Mas o que a gente fez? A gente visitou a empresa e conversou com o management para entender o que estava acontecendo. E a gente tendo a nossa segurança maior, a gente senta no nosso comitê de crédito, delibera e vê o que a gente vai fazer. Tá? Então, é mais ou menos esse o nosso dia a dia. Tá? Esse projeto específico, o que eu fiz? Eu saí um pouco do papel. Como é um papel que ele tem alguma liquidez no mercado secundário, eu consegui sair. E daí que tem o papel do gestor de tentar antecipar os movimentos. Porque nesse meio tempo, eu vi um pouco de abertura do spread de crédito desse papel. Então, quem está na posição, ele acaba tendo um rendimento pior naquela posição, porque o spread abre. Né? Eu sei que é meio confuso na renda fixa, mas no pré-fixado e no indexado, se você tem um aumento de taxa, você vai ter uma desvalorização do papel, gente, né? Porque é uma relação inversa. Então, aqui, quando você tem o prêmio de crédito no secundário abrindo, o preço cai. E eu consegui me livrar um pouco disso. Né? De novo, aquela vantagem do fundo pequeno. Então, eu espero ter respondido também. É mais ou menos isso. Tá? Há uma coisa interessante. O nosso fundo é o único fundo de investimento sustentável da indústria. Então, isso, na prática, é o quê? Para esses títulos que estão no mercado secundário ou que são apresentados pelos bancos, inclusive a instituição para a qual você trabalha, ela é muito ativa em apresentar emissões de papéis incentivados para todos os gestores. Então, esse papel tem que cumprir a nossa política de investimento sustentável. E dentro dessa política tem uma classificação que chama taxonomia ESG. E o que é essa taxonomia ESG? Tem setores que eu não posso investir. Por exemplo, carvão eu não posso, em nada. Tem um emissor no mercado que é uma usina térmica a carvão, que é a usina de Pampa Sul. Eu não posso nem começar a avaliar esse crédito, porque já não passa no meu filtro ESG. E eu tenho que ter uma concentração maior em projetos renováveis, projetos de saneamento, linhas de transmissão. São aqueles projetos que eles são mais amigos, tá, do meio ambiente. Ele tem aspectos sociais positivos. É o que na linguagem ESG a gente chama de adicionalidade socioambiental elevada. Então, esse é um ponto. E a gente tem uma área de compliance também, né, reforçando aí como é importante ter uma gestora completa que faz esse tipo de análise. E a área de compliance olha risco reputacional. Então, falando em due diligence, para papéis que vêm de bancos, é assim que a gente trabalha. Para aqueles papéis, aqueles títulos que a gente vem a estruturar dentro de casa, e a gente está atualmente trabalhando numa usina térmica a gás, que a gente está trabalhando dentro de casa do zero, a gente vai muito mais no nível da construção, a gente fala com o engenheiro independente que está acompanhando aquela obra. Tá? Então, é um processo mais completo, mais complexo. Tá? Que a gente vai no nível mesmo do detalhe do projeto. E depois que a gente aprova num comitê de crédito esse projeto, que já passou no filtro SG, já passou no filtro de compliance, no comitê ele é votado o volume de exposição que a gente quer ter naquele papel. E daí a gente leva em conta o setor, a gente leva em conta se a gente tem exposição em outras emissões daquele mesmo emissor, daquela mesma empresa.
E ao longo do processo, a gente vai, como eu disse, acompanhando, eventualmente aumentando ou diminuindo a exposição. Boa tarde, meu nome é Gabriel. Eu gostaria de saber se os fundos realizam algum tipo de diversificação geográfica e se isso é importante na hora de analisar uma debenture. Legal, boa pergunta também. Ele tem uma diversificação geográfica porque ele está diversificado em vários setores. Hoje a gente está em 11 segmentos de infraestrutura. Então, quando a gente fala de geração solar, a gente fala muito de Nordeste, tá? Isso tem muito a ver com a qualidade do recurso natural lá. A gente está falando que lá venta bem, o vento é mais estável. A gente está falando um pouco da região mais setentrional do Sudeste, Minas Gerais, por exemplo, para projetos solares. E a gente está falando também de região Centro-Oeste e Sudeste, quando a gente fala de cana-de-açúcar, que é a exposição que a gente tem. A gente fala também de interior do Brasil, quando a gente fala de rodovias, então a gente tem exposição no segmento rodoviário também, principalmente ali Mato Grosso, muita coisa relacionada à exportação agrícola, tá? Então são rodovias com um perfil mais de carga pesada, né, de tráfego pesado. Então, no geral, a gente tem uma exposição geográfica variada. Quando a gente está fazendo aquele filtro ESG que eu comentei agora, a gente tem um peso maior para regiões subatendidas. Por quê? Porque a nota ESG é maior para esses projetos. E por quê? Porque no nosso score ESG, a adicionalidade social acaba sendo maior. E como que a gente mede isso? Através do IDH. A gente compara o IDH dessas regiões, entre outros aspectos qualitativos, e a gente acaba dando uma nota maior para esse aspecto. Boa tarde, Vitor. Me chamo Omar. Eu queria trazer uma pergunta um pouco mais ampla, considerando esse aumento na demanda que você claramente ilustrou nesses últimos anos. Como você diria que está o timing para entrar nesses fundos agora e como você acha que isso vai se desenvolver em 5, 10 anos? Perfeito. Então, como eu falei, pessoal, eu sou um defensor ferrenho tanto da classe de infraestrutura como esse tipo de investimento, porque é um investimento que viabiliza crédito para a infraestrutura. Os projetos de infraestrutura eles são altamente alavancados, e isso não é ruim. Normalmente, uma dívida corporativa, a alavancagem muito grande, ela é ruim. Tá? Como que você mede isso? Principalmente pela dívida líquida pelo EBITDA. No caso dos projetos de infraestrutura, você pode ter 80%, 90% do capital investido via dívida. E isso é permitido porque você tem estruturas de project finance, contratos de longo prazo, garantias reais, você tem ali garantias adicionais fidejussórias que trazem robustez para essa estrutura. Então, eu estou vendo uma demanda muito grande por investimento, eu estou vendo marco regulatório, eu estou vendo aspectos jurídicos ganhando maior tração, ganhando maior segurança jurídica e mais interesse de todo tipo de investidor, tanto das pessoas físicas como dos institucionais, né? Então, eu estou bastante bullish, tá, para a infraestrutura. Do ponto de vista aqui bem técnico do investimento em ativos incentivados hoje, como a gente teve um fechamento do spread de crédito, quem estava nesses papéis surfou um ganho extraordinário. A minha expectativa é que esses spreads fiquem mais estáveis agora. E a gente vem vendo isso. Eu acompanho o spread do RBIF diariamente e eu tenho visto oscilação para cima e para baixo diário. Quando a gente pega nas últimas semanas, ele fechou pouco. Coisa de 5 pontos base, que parece bobagem, mas é mais ou menos 0,2%, tá, de rendimento adicional acima do seu título soberano. Mas em fevereiro a gente viu um fechamento de coisa de 40 pontos. Esse fechamento de 40 pontos, ele resulta algo como 2% de retorno. Como que você faz essa conta?
é um tema legal para vocês acompanharem. É a quantidade de pontos base de variação vezes a duration do fundo. Tá? O nosso RBIF ele tem a duration, que é aquele prazo médio dos fluxos de pagamento, mais ou menos de 4 anos. Então, 4 vezes 5 pontos, 0,2. Tá? Isso é um negócio importante para acompanhar. Então, a nossa cota patrimonial ela subiu 2,50. Isso refletiu na B3. Então, uma cota hoje do RBIF que você poderia pagar R$ 96, ela vai estar R$ 98 hoje, R$ 97,50. Tá? Então, eu tenho a perspectiva de que hoje os spreads vão ficar mais comportados, os spreads de crédito, e a tendência é o gestor ter que ser mais assertivo e criativo no bom sentido, principalmente entrando em projetos com um carrego de crédito alto, e ele vai fazer isso principalmente originando coisa dentro de casa, é uma coisa que a gente está trabalhando forte na Rio Bravo. A Rio Bravo tem uma tradição grande de originar coisa, principalmente por causa da nossa tradição de fundo imobiliário, que o Alexandre vai falar aqui daqui a pouco, se eu não estiver roubando o tempo dele, e nossos fundos de crédito imobiliário, crédito estruturado. O Guilherme, 50% da carteira dele ele fez dentro de casa, do zero. E a gente quer impor isso no RBIF, tá? A gente já começou a fazer. Então, assim, é giro da carteira e entrar em ativos mais exclusivos, tá? Que ele traz um prêmio maior. Então, esse ativo que a gente está falando aqui, a gente está falando de IPCA mais 10. Não tem quase nada no mercado acessível a esse tipo de carrego, de retorno. Tá? É realmente quando você faz dentro de casa. Então, acho assim, daqui para frente, a tendência é mais velocidade de cruzeiro. Um pouco mais de dificuldade de deslocar, de ganhar do IMAB, do soberano, e um rendimento mais estável, mais em linha com o fundamento daquele crédito. Boa tarde. Eu gostaria de saber se você recomenda alguma bibliografia para a gente estudar mais sobre os FIINFRAs. Que, assim, pelo menos eu sinto isso, né? O conteúdo de FIINFRA não é tão fácil de se achar quanto de fundo imobiliário e quanto de ação, por exemplo. Perfeito. Essa acho que é uma pergunta que eu tenho mais dificuldade de responder aqui. A gente que está no dia a dia, a gente acaba muito pegando direto da fonte, né? Lendo os artigos dos advogados, lendo os próprios normativos. Eu acho que assim, para estudar a debênture incentivada e os FIINFRAs, teriam que ser mais artigos especializados. Tá? Eu já escrevi algumas coisas nas mídias mais amplas, mas você acaba dando mais uma pincelada, né? Você acaba tendo mais viés ali do que você quer falar. Por exemplo, um decreto que saiu, alguma coisa nesse sentido. Mas, para entender mais a raiz, né, o fundamento, o técnico, eu acho que teriam que ser uns artigos mais específicos. Assim, tá? Eu não acho que teria um livro para te passar. Mas, de qualquer forma, eu fiquei curioso, inclusive. Se eu achar alguma coisa, manda um e-mail para o nosso RI, por favor, que eu tento te responder. Boa tarde, meu nome é Thiago. Eu gostaria de saber mais sobre o setor agro. Você comentou da cana-de-açúcar, então eu gostaria de saber se tem algum incentivo para o setor agro e quais são os projetos de infra para esse setor. Algumas outras questões, tá? Bastante. Qual o nível de apetite dos fundos para essas concessões? Você está em nível de alocação mais alto no agro ou mais alto na energia? Ou qual o nível mais específico? E como funciona o processo de análise para o pagamento desse crédito? Tipo, quais características você levam para considerar a capacidade de pagamento do cliente, do credor, no setor agro? Beleza, tchau, mais 2 horas aqui. Bem, o setor agro, obviamente, é um setor que tem uma relevância enorme no Brasil, né, por várias questões. Quando a gente fala de financiamento do setor, para aquele produtor ou para aquela companhia poder emitir uma debênture incentivada, ele já tem que ter um nível de sofisticação maior. Tá? Até porque, para você emitir uma debênture incentivada, ou qualquer tipo de debênture, você tem que ser
uma SA, né, uma sociedade anônima. Normalmente a gente vê esses projetos se financiando via CRA. E daí você tem os veículos muito específicos que fazem isso, que são os FIAGROS, né? Por outro lado, a gente vê uns players mais sofisticados que acessam o mercado via debênture incentivada. A minha visão é que esses players que acessam as debêntures incentivadas, eles acessam um investidor que tem um perfil mais high grade, né, que toma menos risco. E isso reflete na remuneração desses papéis, isso reflete na qualidade de crédito, nas garantias, nas empresas que estão por trás, no management, que está na governança dessas empresas, né? Então, e tem uma coisa interessante também que é muito recente, tá? Esse decreto que saiu nos últimos dias, que ele disciplina a lei de debêntures incentivadas, que é lá de 2011, e um outro decreto do ano passado, que amplia o leque de investimentos em debêntures incentivadas, trazendo as infraestruturas sociais, que são creches, presídios, hospitais. Ele limita o setor agro. Tá? Ele fala que esse último decreto, que é o 11964, que somente a parte agrícola você vai poder fazer incentivada. Então, aquela coisa de os galpões logísticos ligados à agro, etc., não seria o caso aqui. Colocando tudo isso aqui na equação, eu entendo que esses players que já acessam o mercado vão continuar fazendo, e a gente tem visto, por causa dessa janela que se abriu dos spreads fechando, o cara vai emitir uma dívida mais barata. Então, a gente vê esses investidores, esses emissores frequentes acessando o mercado, e isso inclui essas grandes usinas, por exemplo, acessando o mercado de capitais via debêntures incentivados. Eu acho que vai continuar essa toada, mas a gente tem que observar que esse último decreto ele tentou limitar um pouco os players que podem fazer essa emissão por determinar o lastro que ele tem que estar ali na produção agrícola. Quais os projetos que normalmente são incentivados no setor agro, especificamente? Além de galpões, que você falou que não pode ser mais, no caso. Até agora, a gente podia fazer o financiamento de safra, de plantio, tá? A parte agrícola da usina, né? Você tem a parte industrial, a parte agrícola. E a parte industrial, com certeza, através da compra de equipamento, manutenção, sempre limitada a 24 meses anteriores daquela emissão. Tá? Então, agora, eu enxergo assim, que a lei ela é muito mais específica agora, tá? No tipo de lastro que você tem que fazer. Ele não fala muito em segmento agro, tá? Se é especificamente usina ou se é especificamente soja ou algodão. Talvez venha algum subnormativo que possa tratar isso com mais especificidade, mas não é o caso agora. Então. Eu acho que tinha mais, né? Como funciona a análise do pagamento, tipo, do credor? E quais as culturas incentivadas? Que nem acho que você comentou agora que soja não tem uma especificidade tão grande, tipo soja, milho ou algo do tipo, agropecuária. Qual seria a cultura mais incentivada pela infraestrutura? Para debênture é a cana, tá? Então, normalmente, a gente vê os grandes players, como Jalles, São Martinho, a própria Zilor, tá? Que a gente tem hoje na carteira só Zilor. E é por uma questão de perfil de crédito. Lá atrás, a Zilor tinha um spread de crédito na casa dos seus 200 pontos base acima da NTNB, é o que a gente busca no nosso fundo, tá? A gente busca entregar para o cotista B mais 200 pontos, mas a gente viu que amassou muito o spread de crédito, principalmente por causa das resoluções do CMNE, a 5118 e a 5119, que limitaram os lastros. Tá? Então, a gente conseguiu ganhar bastante performance com esse fechamento de spread. Os outros,
Jales, São Martinho tem spreads baixos, então não é muito o perfil do fundo, tá? Eu acabo não alocando. O que a gente olha ali para ter conforto de colocar na carteira, né? A nossa metodologia, ela vai olhar os principais drivers de crédito. Na infraestrutura, a gente vai olhar o que determina as receitas. Então, eu vou querer olhar do ponto de vista regulatório, do ponto de vista de mercado. Aquela receita, ela oscila com o ciclo econômico? Sim ou não? Tem algum mecanismo regulatório que trave aquela receita? Por exemplo, não ter risco de demanda, não ter risco de volume. É ótimo. Como que o preço varia? Ele é indexado no longo prazo? Normalmente, em concessões e autorizações, principalmente energia, você tem uma indexação de preço. Então, o preço é, durante 15 anos, 30 anos, indexados pelo PCA. E se você não tiver, se você tiver mitigação do seu risco de volume, a gente vai dar uma nota alta para esse credit driver receita. A mesma coisa a gente vai olhar para custo e despesa, né? Qual que é a volatilidade esperada do custo daquele cara? Por exemplo, quando a gente olha rodovias, é muito comum de tempos em tempos, a cada 5 anos, você ter uma grande manutenção no asfalto. E a gente teve no passado recente o asfalto subindo muito o preço. O que acontece? Pedido de reequilíbrio econômico-financeiro. A Constituição fala que pode fazer, tá, mas demora. A gente tem concessionários que estão anos buscando reequilíbrio. Será que a pandemia foi força maior? Não foi? Né? Eu posso reequilibrar? Até hoje você tem resquícios disso daí. Do ponto de vista econômico, o equilíbrio vem. Mas vamos supor que ele vem via um aumento do prazo da concessão, que é de 30 anos, vai para 40 anos. E o seu fluxo de caixa, como é que fica? Então, esse tipo de coisa a gente vai olhar. Tá? A gente vai olhar despesa, né? Então, são os overheads, como é que isso varia naquela infraestrutura. Normalmente, as infraestruturas têm um custo, uma despesa pequena. A gente tem que entender em que estágio que está aquele projeto para entrar numa velocidade de cruzeiro de custo e despesa. Tá? A gente vai querer entender o risco de CAPEX, se ele tem que fazer CAPEX recorrente. É muito comum um projeto termoelétrico, por exemplo, depois de 50 mil horas de despacho, tem que fazer um grande overhaul na máquina. Praticamente é fazer um grande CAPEX para manter a qualidade e disponibilidade daquele projeto. E daí a gente vai olhar também o ambiente regulatório. Pela nossa metodologia, as concessões federais têm uma nota muito maior do que as municipais, porque o risco de uma municipalidade, por algum motivo que não seja muito claro, ela não dá um reajuste tarifário, acontece. Tá? Na federal isso é mais difícil, a governança ela é muito maior. E daí a gente vai olhar a estrutura da dívida. Tá? As estruturas de dívidas mais robustas, então, que tem garantias reais, que tem acionistas fortes, que tem uma fiança durante um certo período para garantir aquela dívida, que tragam contas reservas. Tá? Então, é muito importante você ter a garantia daquela conta reserva. Então, se o projeto tem uma oscilação de fluxo de caixa, ele vai ter que acessar um recurso de liquidez maior. Se ele tiver uma conta reserva, isso daí mitiga o risco de descasamento de fluxo de caixa. E daí a gente vai olhar a governança também. Quem são os acionistas? A capacidade financeira desse cara de colocar dinheiro no projeto? Qual que é o incentivo econômico dele acompanhar o projeto? Se ele não vai largar e falar, pô, esse projeto vale menos do que eu já coloquei, não quero mais colocar dinheiro nesse projeto. E a gente olha muito trava de distribuição de dividendos, por exemplo. Os bons projetos, eles trazem travas de redução de capital. O cara não pode reduzir capital do projeto, ele não pode tomar dívida adicional, não pode pagar dividendo para o acionista, a não ser que ele cumpra alguns covenants, a não ser que ele cumpra algumas obrigações. Então, tudo isso a gente dá uma nota, a gente dá uma nota para aspectos ESG também, e isso dá uma nota final para aquele crédito. Valeu.
Mais alguma aí, pessoal? Tudo certo? Mais? É. Espero que você dê uma nota boa lá dentro de casa. Então, beleza, a gente agradeço o tempo de vocês aí. Para mim é um prazer estar falando com essa moçada. Vocês que estão aqui no sábado de tarde, poderiam estar jogando bola, ou no shopping, ou tomando um banho de piscina. Mostra que vocês estão engajados em trabalhar pelo seu futuro financeiro. Para vocês realizarem os sonhos, é importante a parte financeira estar equalizada. Acreditem que quanto mais cedo vocês começarem a investir, é a mágica dos juros compostos. Vocês vão atingir o seu milhãozinho de patrimônio em algum momento na vida para poder realizar os sonhos, poder aposentar tranquilamente. Então, vocês estão de parabéns de estar aqui investindo no conhecimento e catapultando aí o futuro de vocês através de uma condição financeira boa. Tá? O resto a gente corre atrás. É dever de todo mundo trabalhar no crescimento do seu patrimônio. A Rio Bravo tem um mandato de ajudar isso daí, as pessoas a realizarem os seus sonhos através dos nossos produtos. E contem conosco o que a gente puder contribuir com vocês. O canal está aberto. A Isa, que é a nossa head de RI, fica aqui totalmente à disposição também para conversar com vocês. Um abraço a todos aí.